A paz do Senhor. As 5 linguagens do amor. Pois é, falamos sobre a linguagem do amor, palavras de afirmação. Agora vamos falar sobre toque físico. É, a importância do toque físico. Eu sou o Ricardo, sou psicanalista, psicoterapeuta, terapeuta familiar, né? E trabalho com famílias. Vi muitas famílias serem restauradas, participei do processo de restauração de muitas, e famílias serem fundamentadas na palavra. Porém, antes de trabalhar a restauração, precisamos evitar que essas famílias se acabem. Por isso esse trabalho. Então, se você quer uma família sólida, quer um casamento sólido, quer resolver as questões do seu casamento, fica aqui conosco. Se inscreva no nosso canal, aprenda cada vez mais e você vai ser uma das muitas famílias que tem plenitude, prazer absoluto e felicidade no Senhor Jesus. Assim como muitos já conseguiram, porque trabalhar com família é gratificante, é maravilhoso. Você vai conseguir libertar a sua das amarras da impiedade e acabar com toda a opressão que vem sobre ela, em nome de Jesus. Na linguagem do amor, toque físico, é muito importante a interação humana. Veja que nós que fazemos psicologia, que trabalhamos com a mente, nós entendemos que é muito importante o toque físico por conta da troca de energia, por conta da troca de emoções. E espiritualmente falando, é através do toque físico que nós nos conectamos com mais potência. E isso é muito importante. Por isso, na batalha espiritual, né, na luta pela família, nós precisamos usar essa ferramenta também, com muita propriedade. Agora devemos entender que não é a, a entrega do sexo, nem o abraçar muito, sem que seja honesto e verdadeiro, que vai fazer algum efeito. Ele precisa vir de dentro. Todo ser humano tem uma linguagem do amor, tem um jeito de expressar o amor, de entender o amor. Tem um jeito que ele fala que ama e que ele entende que é amado. Entende como o outro ama. Existem 5, já falamos da primeira, né? Palavras de afirmação, elogios e coisa e tal. E no toque físico, a linguagem é uma linguagem não verbal. Ela pode ser acompanhada da linguagem verbal, mas ela é em si a questão do toque. Uma criança, quando nasce, ela tem uma necessidade de ser entregue à mãe, para que a mãe a abrace e aquele toque físico passe segurança e amor para aquela criança. E também um sentimento de pertencimento para ambos, mãe e filho. E na nossa vida, no decorrer da vida, nós sentimos essa necessidade. Crianças que cresceram num ambiente onde os pais a abraçavam, a beijavam, declaravam seu amor, elas são mais saudáveis, desenvolvem mais a inteligência, todas as funções cognitivas e sua capacidade sensorial e espiritual. As crianças que foram privadas disso normalmente ficam mais depressivas, mais angustiadas, têm um sentimento de vazio, de não pertencimento e revolta. E isso acompanha essa criança em sua adolescência e fase adulta, e isso vai eclodir no casamento. E tende a fazer o mesmo dele para com os filhos, reproduzir o comportamento. É o que nós chamamos de padrão de repetição, e na espiritualidade nós chamamos de heranças espirituais, que nós passamos para o filho. Toda aquela genética espiritual, psicológica que nós herdamos já dos nossos antepassados. E nós precisamos quebrar esse ciclo. Quando falamos em casal, é uma questão bem delicada. Diversas vezes eu trato com casais, e inclusive agora eu trato com homens e mulheres que estão passando por isso, onde mulheres foram casadas com homens, estão casadas com homens que foram e outras estão, certo? Porque, como eu já disse, trabalho com famílias que foram reconstruídas e outras que estão em processo de reconstrução. Mulheres que foram casados ou estão casadas com homens que são extremamente carinhosos, como elas dizem, pegajosos, que gostam de abraçar, de beijar, de tocar, passar a mão no cabelo, passar a mão no corpo. E essas mulheres não gostam disso e mantêm uma certa distância.
E quando vai ter a relação sexual, a relação íntima, ela vai lá, tem a relação com ele, depois se deita, se vira, vai dormir. Aqueles homens se sentem mal, porque ao contrário do que se pensa, os homens não são animais que simplesmente querem o sexo e acaba. Alguns agem desse jeito, mas muitos homens são sensíveis e gostam da interação física, do olho no olho, da conversa. Pois bem, mulheres que fazem isso passam uma mensagem para o homem de que não o ama. E o homem, ele lê, né, o amor como uma entrega do corpo, como uma entrega daquela mulher, dizendo: meu corpo te pertence, me possua. O toque, o abraço daquela mulher faz com que ele entenda que é amado. Na verdade, isso é uma forma, né, que nós olhamos que, no geral, nós entendemos isso como amor. Só que isso é uma linguagem muito própria de muitas pessoas. Então, essas mulheres que têm essa dificuldade de se expressar desse jeito, normalmente passam uma mensagem para o homem de que não o ama. Por mais que ela declare eu amo, sirva, esteja por ali. Mas o homem entende aquela reação dela como um repúdio. E isso atrapalha o casamento e dá uma brecha para que aconteça um adultério. E eu vou dizer, isso não é justificativa, é explicação. Pois nada justifica um adultério. Já lidei com mulheres que sexualmente elas eram frias porque tiveram problemas no passado, traumas, abusos e outras coisas, e quando tinha as relações com o marido não esboçava desejo e prazer. E aliado a outros comportamentos, o marido entendeu que não era amado, acabou deixando aquela mulher, divorciou e foi viver uma outra vida. E hoje aquela mulher luta para reconquistar. Porém, agora é necessário mudar a frequência e o entendimento. Algumas mulheres, elas são extremamente, né, inclinadas ao toque físico, ao abraço, a tocar, a passar a mão, a beijar, e os homens não gostam disso. Então, isso também vai dificultar a interação entre eles, pois essa interação, essa dinâmica de abraçar, de beijar, de dormir agarrado, de andar de mão dadas, passa sempre uma sensação de pertencimento, de conexão. Quando um dos dois para isso, dá-se a entender que não é conectado, embora não seja isso. É só a pessoa que não é acostumada a isso devido à sua infância, adolescência, à sua criação. Porém, agora, precisamos aprender a linguagem do outro. Então, se entendemos que o outro não é muito ligado a isso, mas você é, então vá fazendo gradativamente, expondo, vá conduzindo aquela pessoa a começar a adquirir essa prática, pois todo comportamento nós podemos, né, ser conduzido a fazer, ser condicionado a exercer aquela prática. Se teu marido não tem essa prática, começa a fazer aos poucos, sem impor, começa a conversar com ele sobre isso, explica a ele essa linguagem, começa a fazer exercícios. Se tua esposa não conhece, vai fazendo isso, pois isso vai ajudar a salvar teu casamento se está em dificuldade. E se ele não está em dificuldade, ele vai ficar bem melhor. Então, o toque físico é de extrema importância para o ambiente. Então, você também deve exercer essa prática com seus filhos. A prática do abraçar, do beijar, do ser carinhoso, passar a mão na cabeça, conversar olho no olho. Quando você puder, converse com a pessoa, olhando para ele, olho no olho, pegado na mão. Aquilo vai passar uma sensação de confiança, de proximidade. Nas relações sexuais, é de extrema importância você interagir com a mesma intensidade que o outro. Você demonstrar desejo, demonstrar prazer. A mulher demonstrar que pertence àquele homem, que sente prazer, que deseja ele e que quer que ele esteja ali com ela, através da expressão corporal, dos gestos faciais, corporais, através das palavras. O homem tem que mostrar para a mulher que a deseja, que está ali com ela, olhar no olho, mostrar através daquelas sensações todas, né, daquelas expressões corporais, faciais, né, verbais todas, que está envolvido naquela relação. Muitas vezes o casamento vem a falir simplesmente porque nas relações sexuais as pessoas agem com frieza como se estivesse simplesmente fazendo uma cópula para cumprir um compromisso, cumprir tabela. E isso vai destruir qualquer casamento. Pois o ato sexual é o momento mais sublime do casamento,
onde os dois estão conectados profundamente, física e espiritualmente. Então, esses são princípios que nós devemos entender, pôr em prática. Nós temos linguagens, linguagem verbal, corporal, e nós devemos expressar elas da melhor forma possível para que o nosso ente querido possa entender e sentir-se amado. Casamento é para a vida toda. O Senhor diz: o que ele uniu, o homem não separe. 1 Coríntios 7,39 diz que a mulher está ligada pela lei do marido até a morte. De sorte que se o marido morrer, ela está livre para casar, mas se ela deixar ele casar com outro enquanto ele está vivo, será chamada adulta. A mesma coisa diz em Romanos 7,2, que a mulher está ligada pela lei do marido a ele até a morte. A grande questão é, se nós estamos ligados até a morte, nós devemos viver da melhor forma. E para podermos sermos um, temos que aprender a viver a dois. Entender as questões do outro. Entender suas características. Fazer-se entender. Para que os dois possam viver conectados. Não dá para ser um se a gente não conseguir viver a dois. Sabemos que o ser humano é um ser único e ele tem suas individualidades, mas tem que ser poucas. Não existe aquele negócio de celular com senha, de minha vida privada, de respeite meu espaço. Existem horas que o homem e a mulher têm que ter seu espaço próprio para aliviar a sua mente. Mas isso é pouquinha coisa, coisa de 3% só. Os outros 97% tem que ser interagir nos dois. Essa liberdade e individualidade estão destruindo famílias. É uma média de 340 mil famílias por ano no Brasil que se destroem pelo divórcio, segundo o IBGE. Isso é uma maldição. Independente de vocês acreditarem em segundo, terceiro, quarto casamento, eu acredito no que a Bíblia diz, e aqui, por ser um trabalho cristão, eu vou me pautar sempre na palavra. Então, para que seu casamento seja salvo, solidificado, aprenda essas linguagens e ponha elas em prática. Vamos amanhã, depois, falar sobre as outras linguagens e falar sobre muitos outros assuntos aqui para fortalecer seu casamento. Por isso, eu te peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos ajude a crescer para mais famílias serem alcançadas. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.